Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de culto. Louvado seja o nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na sua casa para louvar, agradecer, ouvir a sua palavra, receber o seu perdão e fortalecer a nossa fé. Eu convido a todos a nos colocarmos em pé e nós iniciamos esse culto fazendo a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Exultantes te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nossos corações te abrimos, enche-nos de santo ardor. Vem, dissipa as nuvens frias, a tristeza, a noite atroz. Doador das alegrias, o teu brilho, luz em nós. Tuas obras anunciam teu imenso resplendor. Céus e terra, estrelas e anjos cantam hinos de louvor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, vem conosco te adorar. Ó cristãos, entoai os hinos que o universo quer cantar. De Jesus o amor divino faz-nos mais e mais amar. Jubilantes celebremos seu triunfo sobre o mal. Vinde alegres, exaltemos sua glória celestial. Queridos irmãos, todos os dias nós sentimos as consequências do pecado em nossas vidas. Dores, fraquezas, sofrimento, ganância, egoísmo e todas as coisas que cada vez mais destroem o ser humano. O pior é saber que muitos desses males somos nós mesmos que causamos. Pecamos e não conseguimos não pecar, assim como afirma o apóstolo Paulo. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Diante dessa terrível situação, só nos cabe clamar pela misericórdia e perdão de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Celeste Pai, sê bondoso e misericordioso. Apaga os nossos pecados e falhas. Perdoa-nos quando não conseguimos fazer a Tua vontade. Perdoa essa nossa condição de pecadores. Corrige a nossa vida. Mostre-nos o Teu caminho e a Tua santa vontade. Ajuda-nos pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Concede-nos a possibilidade de recomeçar através do Teu amor. Assim, suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso mediador. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados,
confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo. Como ministro da Palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a todos a entoarmos o Salmo número 25, do versículo 1 a 10, e a leitura será feita de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. O texto do Salmo também está projetado. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua verdade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. E por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e obedecem aos seus mandamentos. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Todo-Poderoso Deus, que exaltaste Teu Filho a um lugar de honra e autoridade, ilumina nossas mentes pelo Teu Espírito Santo, para que, confessando Jesus como Senhor, sejamos levados a toda a verdade. Através do mesmo Jesus Cristo, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se assentar. A leitura da epístola para este culto está registrado na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, e em seguida do versículo 14 até o versículo 18. Assim está escrito: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem uma grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Versículo 14.
Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Até aqui a leitura. O texto do Evangelho, que também servirá de base para a nossa reflexão, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do versículo 23 até o versículo 32. Essa leitura será feita de acordo com a tradução da Nova Almeida Atualizada. O texto também está projetado nesta tradução. Convido aqueles que puderem a se colocarem de pé em reverência ao Santo Evangelho. Mateus 21, 23 a 32. Assim está escrito. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a mensagem.
Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil, transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O texto do Evangelho de hoje nos traz um diálogo que Jesus teve quando ele já estava dentro do templo ensinando. E ele, mais uma vez, foi confrontado pelos sacerdotes e líderes religiosos judeus. Eles estavam na cola de Jesus, queriam de qualquer forma arranjar um motivo para condená-lo. Jesus estava causando um certo rebuliço por onde ele passava. E os fariseus queriam achar alguma brecha na conduta de Jesus para mandarem ele para a prisão ou para ser apedrejado. Qualquer coisa que fizesse Jesus parar de incomodar. Acontece que um dia antes desse relato, Jesus, quando ele chegou ao templo de Jerusalém, local que era para ser de oração, estudo da palavra, ele encontrou um verdadeiro show de horrores. Um comércio havia se estabelecido dentro do templo. Os cambistas e vendedores que deveriam ficar na área para os não-judeus estavam agora dentro do templo. Invadiram a casa de Deus e estavam ali lucrando, vendendo todo tipo de coisas. E com toda razão, Jesus se irritou muito com aquilo, ao ver tanto desrespeito com a palavra de Deus. Então Jesus expulsou todos de lá, derrubou as mesas, mandou os vendedores embora, chutou as cadeiras dos cambistas. E óbvio que essa atitude não passou desapercebida pelos sacerdotes, que acredito eu tem parte na culpa desses vendedores estarem naquele local. Afinal, um pastor sabe o que acontece no pátio da sua igreja, ou pelo menos deveria saber. Jesus não estava agradando, e o fato de ele ensinar no templo e também realizar mais curas e milagres fez com que os olhos de todos caíssem sobre ele, ainda mais depois do escândalo que aconteceu no dia anterior. Com esse plano de fundo é que nós chegamos no questionamento dos líderes judeus. Eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia essas coisas. Quem tu pensa que tu é? Tu vem da onde? Quem te mandou aqui? E é óbvio que se Jesus abertamente dissesse, eu sou o Messias, os fariseus iriam acusá-lo de blasfêmia e o apedrejariam, mandariam-o para a prisão. Porém, Jesus conhece as intenções daqueles homens. E ele devolve a pergunta e diz, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se me responderem,
eu também vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. E a pergunta é a seguinte: de quem era o batismo de João? Ou seja, com que autoridade João batizava? Era uma autoridade que vinha do céu, divina, de Deus? Ou era uma autoridade vinda de homens? Uma pergunta que os fariseus não souberam responder. Mas na verdade eles sabiam que a autoridade de João poderia ser de Deus ou dos homens. Mas qualquer uma das respostas que eles dessem traria problemas para eles. Se eles falassem que é de Deus, é do céu, então Jesus responderia na lata: e por que vocês não acreditaram nele se sabiam que ele era enviado do Senhor? Se eles respondessem que era dos homens, então todo o povo que conhecia João e reconhecia que ele era um profeta de Deus se voltaria contra os líderes religiosos. Eles ficaram numa quina sem saber para onde correr. Então Jesus, após eles falarem que não sabiam de quem era a autoridade de João, responde que ele também não iria responder. A vinda de João Batista trouxe o anúncio do advento, ou seja, João preparou o caminho para a chegada do Salvador. E por isso que a sua mensagem era puramente de arrependimento. João anunciou o que era necessário fazer para estar preparado para quando Jesus chegasse. E é claro que a mensagem de Jesus, a mensagem que ele trouxe para o mundo, é de perdão. Complementando então a mensagem de João: se arrependam e sejam perdoados. O fato de os fariseus rejeitarem a autoridade de João demonstra que eles não deram valor algum para a sua mensagem. O que prova também que eles tinham um coração endurecido, que não aceitou que eles também precisariam, assim como todo o povo, se arrepender dos seus pecados. Óbvio que para que alguém se arrependa, ele primeiro precisa reconhecer o seu pecado. Uma coisa que os líderes religiosos não aceitavam. Eles achavam que tinham um grau de santidade maior que os demais. Acreditavam que cumpriam perfeitamente a lei de Deus e combatiam qualquer coisa que dissesse o contrário. E Jesus também sabia disso. E por esta razão, conta mais uma parábola, comparando a atitude de dois filhos. O primeiro disse ao pai que não iria ajudar a trabalhar na vinha, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho, todo prestativo, disse que iria, mas no fim não foi. Percebam a atitude peculiar desses dois filhos. O primeiro negou, não queria, mas depois, percebendo o que tinha feito, voltou atrás na sua decisão. O termo que nós traduzimos por arrependido expressa uma tristeza, um remorso, uma dor no coração, no seu íntimo. Aquele homem, primeiro filho, pensou no que tinha feito, em como o pai precisaria da sua ajuda, e ele se negou. E ele mudou de ideia por causa do arrependimento que ele teve. Esse arrependimento traz junto consigo uma mudança de atitude. Já o segundo filho, que disse que iria, mas não foi, mentiu. Provavelmente o pai só ficaria sabendo que o filho não foi para a vinha no dia seguinte. Quando questionasse alguém, o pai confiou no segundo filho e foi enganado. Então Jesus questiona: qual desses dois fez a vontade do seu pai? A única resposta que os fariseus puderam dar era que foi o primeiro filho, obviamente. Eles não perceberam, mas morderam a isca que Jesus lançou.
Jesus então, com essa resposta, volta a falar de João Batista, afirmando que os publicanos, os cobradores de impostos, que eram considerados ladrões, e de fato eram, cobravam além do que deveriam, os ladrões e as prostitutas estavam entrando no reino dos céus antes dos líderes religiosos, antes dos sacerdotes, pois eles, que eram considerados impuros pelos sacerdotes, ouviram a mensagem de João e se arrependeram, enquanto que os sacerdotes e líderes não fizeram o mesmo. Com essa explicação, podemos ver que Jesus faz uma comparação entre aqueles que se acham perfeitos com aqueles que eram considerados imperfeitos, impuros, infiéis, não merecedores da graça de Deus. Um contraste entre os que se dizem cristãos, mas não vivem o amor, e aqueles que ouvem a mensagem e se arrependem verdadeiramente e, a partir disso, mudam a sua vida. As prostitutas e os ladrões estavam mais próximos da salvação do que aqueles que afirmavam ser da igreja, mas que não reconheciam que são pecadores. Rejeitaram a mensagem não apenas de João, mas rejeitaram a mensagem do arrependimento, a mensagem da salvação. Quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Mesmo que sem querer, olhamos para alguém em nossa mente e já vem o julgamento. Queremos que as pessoas se tornem santas, que não tenham pecado e erro nenhum, para então poderem estar perto de nós. Isso é normal do ser humano, eu diria. Se achar melhor do que é e querer diminuir o outro por causa dos seus erros. É comum em nossos dias que olhemos para os pecados do nosso irmão e apontemos o dedo para ele, ridicularizamos quem precisa ouvir a mensagem de arrependimento e receber o perdão. É mais fácil viver assim, não é mesmo? Apontando o erro e ignorando o que nós fazemos de errado. Muitas vezes nós somos como o filho que diz que vai ajudar prontamente, mas que no fim das contas deixa o trabalho de lado. Tratamos a igreja tal qual um clube de pessoas perfeitas, mas na realidade esquecemos que quando agimos dessa forma, estamos sendo iguais aos fariseus e sacerdotes judeus que ignoraram a mensagem de João Batista. O que faremos então? Eu digo, olhemos para Cristo. Olhemos para o que Ele nos ensina com toda a sua obra e também para o relato que lemos hoje. Jesus costumava usar as vinhas, plantações de uva, como exemplo do trabalho da igreja, como exemplo do reino de Deus. Os trabalhadores são aquelas pessoas que são salvas por Jesus. Aqueles que continuam trabalhando na vinha para que ela continue produzindo frutos. E esses frutos são nada mais, nada menos que arrependimento e anúncio do perdão. Nesse sentido, os fariseus diziam que trabalhavam na vinha do Senhor, mas apenas de aparência. Pois diziam para o Pai que iriam levar a sua palavra adiante, anunciar o perdão. Mas ao invés disso, se deleitavam na sua própria hipocrisia. Queridos irmãos, a mensagem que ecoa em toda a Escritura Sagrada é a mesma que foi anunciada por João Batista. Arrependam-se dos seus pecados e recebam o perdão de Cristo. Parece fácil, mas nem sempre é. A nossa natureza humana, por vezes, não aceita estar errado. Não quer aceitar que não somos nós que decidimos o nosso futuro. Mas Deus vem ao nosso encontro para nos trazer de volta para a realidade da nossa vida. E nos traz também de volta para perto dele.
Deus vem a nós através de Cristo. E assim como diz o apóstolo Paulo na carta que lemos há pouco, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Que Deus nos fortaleça na fé, para que nós possamos sempre reconhecer a sua poderosa mão em nossas vidas. E que nós também possamos ser cada dia mais como o primeiro filho da parábola que Jesus contou. Que nos arrependamos e que esse arrependimento, movido pelo amor que Cristo teve por nós, nos mova a trabalhar nesta vinha, vivendo em harmonia com os nossos irmãos e levando essa maravilhosa notícia do perdão a todas as pessoas do mundo que precisam saber que Jesus morreu por mim, por você e por cada uma delas. Amém. Nos coloquemos em pé e eu convido a todos a entoarmos o ofertório. Crie em mim, ó Deus, um puro coração e renove em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário Espírito. Amém. A congregação pode se assentar. Durante o cantar do próximo hino, todos aqueles que trouxeram a sua oferta de gratidão a Deus podem deixá-la perante o altar. Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado, em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno abrigo. És compassivo, meigo e tão paciente, sereno clemente. De coração, Jesus, te agradecemos por toda a graça que de ti obtemos. Vem conduzir-nos, Salvador bondoso.
ao teu repouso. Nesse momento nós iremos falar com Deus em oração, levar até Ele os nossos agradecimentos e pedidos. Iremos agradecer de forma especial pelos aniversariantes dessa semana, a Lu Andressa, a Georgina, a Dona Malha, e também agradecer pela vida do Júnior, pela saúde. Ele que estava desde janeiro passando problemas de saúde muito graves, e agora, nessa semana, ele terminou o seu tratamento e está bem. Queremos também levar em oração aos enfermos e interceder em favor do Valceir Jean, do Sr. José Borges, do João Reichert e também do Delian Teixeira. Que Deus possa abençoar a cada um desses nossos irmãos. Assim como cada um está, nós falamos com nosso Deus em oração. Ó Deus, amado Pai Celestial, nos achegamos diante de Ti humildemente para confessar que somos pecadores. Fomos atingidos, Senhor, pelo Evangelho de Cristo, por esta mensagem que nos chama ao arrependimento, nos convida a confessarmos os nossos pecados, reconhecer que somos falhos, não somos perfeitos, e dificilmente conseguimos cumprir perfeitamente a Tua lei. E por isso, Senhor, esta mensagem também de Cristo nos aponta para a esperança. Nós temos a salvação. Tu, Senhor, em Teu infinito amor, enviou Jesus Cristo ao mundo para sofrer o castigo que cada um de nós merecia. Pelas Suas feridas, nós fomos sarados, e pela Sua morte, nós ganhamos a vida. Te somos imensamente gratos, Senhor, que esta mensagem enche os nossos corações. E Te pedimos que envies sobre nós constantemente o Teu Santo Espírito, para que nós possamos cada vez mais, fortalecidos por esse amor e pelo perdão que recebemos, levar também esta mensagem de amor a todas as pessoas. Te pedimos, Senhor, que nos guies pelo caminho correto, que Tu nos ajudes a trabalharmos nesta vinha. E quando, Senhor, nós não quisermos trabalhar, ajudar a levar o Evangelho, move em nós também o arrependimento, para que nós possamos reconhecer que é necessário que nós voltemos sempre para a Tua presença. Muitas pessoas ainda não ouviram esta mensagem, e por isso, Senhor, pedimos que derrames o Teu Santo Espírito em rica medida sobre nós, e usa-nos como instrumentos transmissores dessa maravilhosa notícia que traz as pessoas da morte eterna para a vida. Muitos são os motivos, Senhor, que nos fazem sofrer aqui neste mundo. Temos problemas familiares, problemas em nossos lares, problemas de relacionamentos, problemas financeiros. Mas Te pedimos, Senhor, que nos fortaleças a fé para suportarmos todas as tribulações de nossas vidas. Te pedimos também, Senhor, que esteja ao lado daqueles que estão sofrendo nesse momento, que estão enfermos, que estão em suas casas sentindo dores, ou que também que estão internados. Especialmente, Senhor, intercedemos em favor do Valceir, do José, do João, do Delian, e também de todos os nossos irmãos que sabemos que estão passando por problemas de saúde. Se for da Tua vontade, Senhor, e para a Tua honra e para a Tua glória, restaura-lhes a sua saúde. Esteja ao lado deles nesse momento, cuida deles, dê amparo, sustenta-os. Ajuda também aos médicos e enfermeiros e todas as pessoas que de alguma forma ajudam a melhorar a vida dessas pessoas. Entregamos as vidas desses nossos irmãos e também cada um de nós nas Tuas mãos, Senhor, pois Tu sabes o que é melhor para nós. Mesmo em meio a tantos sofrimentos e angústias, Tu ainda nos dás muitos momentos e muitos motivos para nos alegrarmos e celebrarmos. Principalmente, Senhor, Te agradecemos
por ouvires as nossas orações em favor do Júnior, que agora terminou o seu tratamento. Continue derramando as suas bênçãos sobre ele e também sobre toda a sua família. Te agradecemos também, Senhor, imensamente por todas as pessoas que festejaram e que celebram a vida por mais um ano que Tu concedeste em suas vidas. Especialmente pela Luandressa, pela Georgina, pela Amália e tantas outras pessoas que nós sabemos que estão comemorando nesses últimos dias. Te pedimos, Senhor, que multipliques na vida deles a alegria de viver e que principalmente essa alegria venha do Teu amor e do perdão que somente Cristo conseguiu para nós. Te pedimos, Senhor, que olhes com carinho para todos que estão sofrendo por causa desta pandemia em nosso país e também no mundo. Faça com que os cientistas tenham êxito na busca da cura ou das vacinas. Colocamos também, Senhor, em Tuas mãos o nosso país, que vem sofrendo com tanta injustiça, tanta corrupção. Fica ao lado dos nossos governantes, orienta-os pelo caminho correto e faça com que eles sirvam a Tua vontade em ajudar de fato o Teu povo. Esteja ao nosso lado em cada momento de nossa vida. E tudo isso nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 A congregação pode se assentar. Nós tivemos um pequeno imprevisto ali atrás, né? O Mateus ele não estava se sentindo bem. Pelo que fiquei sabendo, ele está indo para o plano de saúde agora para resolver, o que puder ser feito. Que Deus abençoe também a sua recuperação. Nós temos alguns recados. Nosso próximo culto aqui na Congregação da Penha é no próximo domingo, às 9h30 da manhã, como de costume. Nós também temos a lista dos devocionários, já está lá com a dona Elzira. Vocês podem passar lá e encomendar os seus devocionários, tanto os 5 Minutos com Jesus como o Castelo Forte. O valor é R$25. E também acredito que já possa ser possível também deixar preparado a intenção de querer o Mensageiro Luterano para o próximo ano. Já deixem o nome registrado, quem já tem assinatura, quem deseja fazer uma assinatura nova também. É R$99, se eu não me engano, a assinatura do Mensageiro, pelo menos esse ano foi. E são 12 revistas que a gente recebe. Se a gente for parcelar, isso aí é um valor pelo conteúdo que a gente recebe dentro de casa, vale muito a pena. Então, acredito que até ano que vem dê para parcelar em 2 vezes, mas deixem o nome também com a dona Elzira. Tenham esse material em casa, que é muito bom para o nosso crescimento espiritual também. E teremos culto hoje em Volta Redonda às 18 horas. Nós iremos algumas pessoas aqui da congregação hoje e nós ainda temos algumas vagas. Nós vamos em 2 carros. Então, caso alguém tenha o desejo de também conhecer a Volta Redonda, queira ir lá também participar do culto, pode falar comigo que a gente combina certinho então para um pouco depois. No mais, eu desejo a todos as mais ricas bênçãos de Deus. Tenham um ótimo domingo, uma abençoada semana. Nós cantamos o último hino para encerrar esse momento de culto.
separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre os salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus os ama e o seu perdão sempre os salvará.